A paz do Senhor. É um prazer estarmos juntos para conversarmos sobre um assunto fundamental e de suma importância para você e para a sua família. Eu estou aqui com o pastor Jonatas Câmara, presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e da Convenção Estadual da Assembleia de Deus no Amazonas. Tudo bem, pastor? Tudo bem, a paz do Senhor. E é bom estar com você e cooperar nessa entrevista. Pastor, nós vamos falar um pouco sobre política, sobre o papel da política no seio da igreja. E eu queria começar essa entrevista perguntando o que seria, o que vem a ser o Departamento Missionário Parlamentar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quero iniciar dizendo que amo o tema porque amo a vontade de Deus e tem tudo a ver com a igreja, a política, que é a arte de bem governar. E o Departamento Missionário Parlamentar da Assembleia de Deus no Amazonas é uma das missões da igreja, que atua por propósito e com o propósito de alcançar todos os montes sobre os quais a sociedade é alicerçada, não é? Então nós temos missões transculturais, missões interioranas, missões de educação, missão de comunicação, não é? E temos a missão parlamentar e pública da Assembleia de Deus no Amazonas. Essa é a missão nossa. Pastor, por que o senhor acredita que dá certo misturar política e igreja? Porque Deus misturou isso, né? Ele criou todos os seres, criou as condições de vida, criou o homem inteligente para governar. E política, portanto, é a arte de bem governar dada por Deus à criatura racional para governar a terra, para se multiplicar sobre ela, para dominá-la, para sujeitá-la. Existem várias críticas, pastor, sobre a igreja se tornar um curral eleitoral. O que o senhor tem a dizer a respeito dessas colocações? Num país democrático, as classes sociais elas são vistas por representatividade. Então ninguém chega isoladamente, chega através de amizades, de grupos de interesse, de grupos sociais. E a igreja ela é assim, ela respeita a Constituição, é livre o direito de voto, mas como ela tem liderança, a igreja orienta, norteia e as pessoas seguem a orientação da sua liderança para poder cumprir os propósitos de Deus igualmente como nos outros grupos sociais. O crescimento da igreja evangélica no Brasil, em especial no norte do país, tem trazido um pouco de medo aos adversários políticos, pastor. Como é que o senhor vê esse crescimento e essa preocupação dos adversários? É simples, todos têm o direito de se mobilizar para poder chegar aos poderes constituídos e a igreja igualmente. A igreja transforma vidas, transforma a sociedade, ela tem crescido e nesse crescimento ela é organizada e, portanto, ela, unida que é, chega a todos os lugares por uma ordem de Deus. Então, nem partido e nem grupos políticos devem se preocupar com a igreja, porque ela está cumprindo simplesmente a missão dada por Deus a ela. O senhor acredita que existem políticos corruptos? Dizem que sim. Eu gostaria de acreditar que não. Mas devo dizer que se tem corrupto, tem que não são corruptos também, não é? E de certeza aqueles que servem a Deus são contados entre nós, são os melhores e não estão incluídos nessa classe de políticos corruptos, porque tem princípio de reino e compromisso com o reino de Deus. Quais são os candidatos, pastor, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus nas eleições de 2014? Para 2014, para presidente da República, em primeiro turno, é o voto de fé, é o pastor Everaldo, número 20. Para governador, por ser justo o direito, é José Melo, pelo excelente governo que está fazendo e ele merece, o Amazonas precisa dele também, não é? Que é 90. Para senador, não poderia ser diferente, é Omar Aziz, que fez o melhor governo de toda a história do Amazonas, 555. Para deputado federal, não pode ser diferente, o melhor deputado federal de toda a história do Amazonas, Silas Câmara, 5555. E para deputado estadual, é o Francisco Souza, é o Vanderlei Dallas e o Mário Bastos, essa é a nossa chapa. Por que o senhor apoia os candidatos, em especial o deputado Silas, o Mário, o Dallas e o Souza? Por cumprirem o propósito de Deus, terem princípios de reino de Deus, de fé cristã, ser contado entre nós e nós sabemos que eles são os melhores, são políticos transparentes. Por que a igreja, pastor, resolveu criar um projeto político? Para cumprir o propósito de Deus, que é o homem que entregou o domínio da terra e o governo nas mãos do adversário e de pessoas usadas por ele, resgatar para a mão de Jesus o governo da terra, que é a política, a arte de bem governar. Então, a missão da igreja é tomar das mãos de Satanás e devolver para a mão de Jesus
o domínio e a posse da terra. É da igreja de mais ninguém. A igreja nada mais está fazendo senão cumprir o que Deus originalmente estabeleceu para ela. Pastor, existe alguma passagem na Bíblia onde vemos claramente homens que eram políticos e também serviam ao Senhor? Adão e Eva, começa por eles, não é? Depois os profetas, aí vem José no Egito, não é? Vem Moisés também, aí nós vemos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego, e finalmente, para ser bem remisso, porque tem muitos outros, José de Arimateia, que foi um senador da República que se apresentou na morte de Jesus, não deixou quebrar os ossos de Jesus, como os nossos parlamentares hoje não deixam quebrar os ossos das famílias, da honra e da moral, e ele foi quem teve misericórdia de Jesus e levou Jesus para um túmulo digno onde Jesus havia de ressuscitar. Então, é exemplo dele, hoje os nossos parlamentares, os nossos, eles fazem esse papel. Não permitir que a honra, a moral, os ossos da família sejam quebrados e não permitir que o propósito de Deus vá para a sepultura, mas se mantenha vivo e ressuscitado. Pastor, como é que a gente pode respaldar o projeto político perante a sociedade? Os nossos parlamentares nada mais são do que sentinelas para verificar de onde vêm as ondas diabólicas contra a família, contra a honra e contra a moral, contra a igreja, que é o sal da terra e a luz do mundo, sobre a qual as portas do inferno não prevalecem contra ela, e ser atalaia também para anunciar isso e para proteger a sociedade. Então, não tem ninguém, nem partido político e nem organização que seja mais útil politicamente colocando os seus membros nos poderes constituídos do que a Igreja do Senhor Jesus. Pastor, o senhor acredita que, mesmo com as críticas, porque a igreja tem se posicionado, até pela igreja se posicionar, o senhor acredita que nós devemos continuar a colocar a política lado a lado com a igreja, pastor? Com certeza absoluta, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e rumarem para mar alto e para o outro lado, para um lado melhor. E no meio da caminhada houve tormentas, então as perseguições, as malfalácias são os temporais de quem que demonstram que nós estamos na direção certa e cumprindo o propósito de Deus. Então, nada disso nos faz recuar e nem esmorecer. Martin Luther King, um pastor americano defensor das causas sociais, disse: o que me causa medo não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. E nós, como bons, nós temos que fazer mais barulho do que os maus, com o voto na eleição. Pastor, o que acontece se nós não tivermos representatividade no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas? O que aconteceria se nós não tivermos um representante lá da nossa igreja? Famílias desmoronadas, a honra moral, os propósitos de Deus para a humanidade esmorecidos, relaxados. Então, uma desordem social, um desgoverno, um desmando, a corrupção em si. Agora, tendo servos de Deus colocados pela força da nossa unidade, lealdade, fidelidade, da liderança maior, a mais miúda liderança da igreja, então isso proporciona a proteção da família, a proteção da sociedade, a guarda e principalmente por ter dito o Senhor Jesus que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja é quem guarda a sociedade e a família e mais ninguém. Pastor, o senhor acredita que o Departamento Missionário Parlamentar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem contribuído com a sociedade amazonense? Totalmente. Não há nenhum partido, nenhum grupo político ou social que tenha contribuído mais do que o DEMPADAM, Departamento Missionário Parlamentar da Assembleia de Deus, no Amazonas, composto hoje pelo deputado federal Silas Câmara, pelos deputados estaduais Francisco Souza, Vanderlei Dalla, Mário Bastos e quase 100 vereadores desse estado do Amazonas, protegendo o Amazonas e abençoando o Amazonas. Pastor, o senhor tem falado muito em fidelidade. Por que o senhor apresenta a fidelidade como um fator de diferença nas eleições ou nesse propósito de nós conseguirmos conquistar os espaços nessas eleições? Porque tudo na Bíblia se conquista, as coisas mais difíceis e as mais fáceis, através de uma virtude chamada fidelidade. O fator de bênção na vida do ser humano não é o nome próprio de uma pessoa ou de um indivíduo, mas é uma virtude chamada fidelidade. Onde existe fidelidade, ali a bênção alcança o nome próprio. E o Senhor disse: e viu Deus que o povo era um só,
que falavam uma linguagem só, que pensavam uma coisa só, planejavam de uma maneira só, caminhavam sob uma direção só, e da boca de Deus se ouviu ele dizer: e para um povo unido assim e leal, não há limites para os seus intentos. Então Deus quer que a igreja seja a luz do mundo, o sal da terra, para estar nos lugares mais altos para brilhar, e isso só é possível através da unidade, da comunhão do povo de Deus com a força da unidade e da fidelidade. Pastor Jonathan, nós estamos vivendo um momento crucial. Mais uma vez, vamos decidir o futuro de nossa nação. Queria que o senhor pudesse nos abençoar, pastor, orando para que Deus nos dê um pleito realmente vitorioso, debaixo da vontade dEle e da graça do seu poder. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por sermos cidadãos dos céus e da terra também. E te pedimos que no momento mais importante da vida, da família, do teu povo, da sociedade, que dê sabedoria, ó Pai, para os eleitores e para os candidatos, para que os eleitores sigam orientações coerentes, transparentes, sérias e honestas, e possam depositar o seu voto em candidatos sérios, honestos, transparentes e que tenham boa recomendação, para que haja paz na nossa nação. Tu, ó Deus, que conheces o oculto e o revelado desta nação, Senhor, age com mão forte e poderosa e nos dá os dias melhores no nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Obrigado, pastor, pela entrevista. Nada, pastor Frank. Deus abençoe. Eu que agradeço. E vamos à vitória. Em nome do Senhor. Obrigado. Amém. Como será o futuro do nosso país?